toda a estrutura familiar, ela é voltada para esse bebê, em geral, né? Estou fazendo conceitos gerais. A partir do momento que esse bebê nasceu, ele precisa comer, às vezes, de hora em hora, depois precisa fazer dormir, depois sono, enfim, e vai criando um espaço de elo entre essa criança e os pais, ok? E o pai e a mãe passam a dedicar a vida, muitas vezes, com o objetivo principal nesse filho. Então, você pode abrir o Facebook e vai estar lá, várias mães dizendo, razão da minha vida, pessoa mais importante da minha vida. Então, quando esse adolescente, quando essa criança começa a crescer, já começam os primeiros sinais da síndrome do ninho vazio. Eu lembro, recém-formada, eu atendi uma mulher que ela disse assim, eu vim te trazer o meu filho, porque eu tô tendo alguns desafios com ele, enfim. E aí, eu atendi a criança, beleza, a criança saiu, e aí a mãe entrou de novo, e aí eu perguntei para ela, o que tá te incomodando, querida? E o filho dela tinha 12 anos. Ela falou, eu tô perdendo meu filho. E começou a chorar. E aí eu, nossa, querida, mas como assim? Seu filho não mora com você? Mora. E ela disse, antes eu chegava em casa, eu abria a porta, ele vinha correndo, mamãe! E eu era a coisa mais importante da vida dele. Hoje, com 12 anos, eu chego em casa, eu tenho que ir lá no quarto dele, bater na porta, e às vezes ainda já tem aquela placa, né, mãe? Na porta, não entre, bata antes de entrar. Aí o passarinho já tá querendo começar a definir a sua liberdade, seu espaço de liberdade, ok? E aí ela falou que para ela estava sendo muito desafiante ver que o filho, ela já não era mais o centro da vida do filho dela. E ela tinha dedicado tanto tempo e energia, e agora essa criança já estava independente. E para algumas mães, isso é muito sofrido. Para outras mães, não, graças a Deus, que não estão pegando no meu pé. Mas, em geral, há um início de perda nessa fase. Aí, depois, a síndrome do ninho vazio se caracteriza e se efetua mesmo com a saída desse filho de casa. Em geral, com 17 anos, para ir para a faculdade, em geral, né? E, às vezes, por casamento. Então, é um processo bem delicado. Tem mulheres que precisam de muito apoio profissional. Eu estou falando aqui num espaço que não é patológico, tá, gente? Eu estou falando sempre de um espaço que é natural, que vai doer e vai passar, não de um processo patológico. A síndrome do ninho vazio pode virar um processo patológico. Vou dar alguns exemplos para vocês. Uma vez eu atendi uma mulher, pode passar o slide. Uma vez eu atendi uma mulher que... Ai, pulei uma parte, mas tudo bem. Depois eu entro nesse slide. Uma vez eu atendi uma mulher que a filha dela ia se casar. E ela e a filha eram muito próximas, assim. E a saída da filha para casa, da casa dela, era, assim, muito desafiante, assim. Ela marcou horário no consultório. E é muito... Por isso que é importante esse espaço do permitir-se, assim. E naquele momento ela se deu conta que ela não queria que a filha fosse embora. Por mais que a filha estivesse feliz que ia casar, por mais que ela soubesse que para a filha era importante, algo dentro dela estava sofrendo, porque ela ia perder a filha dela. E ela, inclusive, verbalizou, ela disse, Jamie, para mim, eu preferia que a minha filha tivesse morrido a casar com essa pessoa. Então, é um espaço que é irracional, por isso que o primeiro passo é permitir-se, porque é se permitir que dentro de mim, às vezes, eu preferi uma perca física do que passar por essa situação de entregar minha filha, cuidada, linda, maravilhosa, na mão dessa criatura, desse cafajeste, ou desse ser que ela não aceitava. Então, muitas vezes, como pais, a gente não está... a gente está tão enfocado neles que esquece da gente. E aí, quando eles vão, fica um ninho vazio. Né? Então, essa pergunta que está no slide, ela é feita num vídeo do Leite Ninho, para quem quiser buscar no YouTube. Eles mostram um vídeo muito bacana, perguntando para as crianças o que você quer ser quando crescer. E as crianças respondem bombeiro, bailarina, enfim. E aí perguntam para as mães, mãe, o que você vai ser depois que seu filho crescer? E é muito bacana, porque a expressão das mães é como tudo com criança de 5, 6, 7 anos.
E chega um espaço que, para que a síndrome do ninho vazio não aconteça, é nutrir outros papéis na nossa vida, e não só o papel de mãe. É muito importante a mulher ter o seu papel profissional, é muito importante esses pais terem sonhos pessoais quanto casal. Então, aí a síndrome do ninho vazio não ocorre tanto. Mas fica a tarefa aí para você que é mãe, quando o teu filho crescer, o que ele vai ser? E o que você vai ser quando o seu filho crescer?